Papai Noel, o senhor roe as unhas? Ho, ho, ho. E na videoaula de hoje vamos falar sobre tradições natalinas. Olha, se você não viu o vídeo sobre origens do cristianismo, ó, vou botar o link aqui para você, vai lá dar uma olhada, que é onde eu falo lá de uma forma melhor sobre, por exemplo, o Concílio de Nicéia, com o imperador Constantino, que vai lá e adere ao cristianismo e pega uma festividade pagã, né, uma festa em homenagem ao deus Mitra, e transforma na data do nascimento do Cristo, né? Até o século IV, essa tradição do Natal não era algo muito importante. Isso por quê? Porque durante muito tempo na história da humanidade, festejar o nascimento de alguém não era algo lá muito relevante. Existiam umas centenas de outras datas dentro da tradição popular que eram muito mais relevantes do que o dia do nascimento. Pois é, na imagem do Cristo isso também era bastante comum, né? Então não se festejava o nascimento do Cristo, tá? Mas como é que vai surgir essa festividade? Ela vai surgir da fusão de uma série de tradições populares. A primeira e possivelmente mais importante era a chamada Saturnália, né, que era uma festividade romana de renascimento, de recomeço, de novo início, e que estava ali coincidentemente acontecendo junto com o solstício de inverno. Bom, falei também do solstício de inverno lá no vídeo sobre as origens do cristianismo, e também no vídeo que eu falei sobre o calendário romano, ó, vou botar outro link aqui, ó. Vai lá, se não viu o calendário romano, eu falo também sobre isso aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, essas tradições vieram de uma sociedade europeia, né? Então, vamos pensar o que é inverno na Europa? Frio, escuridão, um negócio bem complicado de se conviver. A gente que vive aqui nos trópicos, aqui no Brasil, muitas vezes não tem essa noção de que, cara, você imagina o que é você acordar de manhã e não ter sol, né? O sol vai nascer lá pelas 10 horas da manhã e na hora que você consegue sair fora de casa, tá tudo coberto de neve, um frio desgraçado, e lá pelas 3, 4 horas da tarde o sol se põe, escuridão, frio o tempo todo. Na hora que chegava o solstício de inverno, que era o significado de que a partir daquele momento em diante, você só veria assim dias mais longos, o calor se aproximando, aquilo era um momento de entusiasmo fantástico para aquela população. Então eles vão criar uma série de ritos que vão estar em volta disso. Um dos primeiros é a Saturnália. Só que isso aí não era só uma tradição daquela população mediterrânea. Quanto mais ao norte, mais isso é marcante. Por exemplo, os germânicos, eles tinham como hábito, assim, para marcar o começo do fim do inverno, né? Chegou no ponto mais grave e a partir de agora tudo vai ser felicidade, né? Eles costumavam fazer o quê? Quando eles encontravam ramos verdes no campo, né? Era o sinal de que o inverno estava chegando ao fim. E o que eles faziam? Recolhiam esses ramos verdes e traziam para dentro de casa, que era para celebrar o renascimento da vida, né? O renascimento dos dias de calor, dos dias de festividade, quando você ia poder plantar, quando você ia poder colher e ia ter alimento abundante de volta. Aí você fica pensando, pô, trazer ramos verdes para dentro de casa? Acredito que na tua casa, se você está vendo esse vídeo justamente nessa época de Natal, quando eu estou lançando o vídeo, na sua casa deve ter ali uma árvore de Natal, né? Pô, uma árvore dentro de casa. Pô, Fábio, mas minha árvore é de plástico. Dane-se, né? A ideia de ter uma árvore, de ter ramos verdes dentro de casa, não tem nada a ver com Cristo. Acho que você deve ter imaginado, por exemplo, que onde o Cristo nasceu não tinha um pinheiro, né? Muito menos dentro de casa, ainda mais que ele nasceu num estábulo, né? Onde você já viu uma árvore dentro de um estábulo. Pois é, essa ideia da árvore de Natal, né, vem dessa busca desses ramos verdes que eram trazidos para dentro de casa, para celebrar de, olha, tá saindo a neve, tá acabando o inverno, tá chegando o calor, a vida recomeça.
Ainda entre esse pessoal do norte da Europa, existia um princípio cultural muito presente entre os germânicos, entre os vikings, né, que era o quê? O princípio da hospitalidade. Era uma das regras básicas da moral desses germanos. Que era isso, né? Sempre que chegasse alguém que precisasse de acolhida, que precisasse de abrigo, ainda mais numa época muito tenebrosa como o inverno, era obrigação moral desse cara ir lá e acolher o sujeito. Então, permitir que o cara entre dentro da sua casa, sente-se à sua mesa e coma da sua comida. Tá percebendo alguma coisa assim, próximo do que acontece no dia 24 para o dia 25 de dezembro? Aquele bando de gente se reúne em torno da mesa para poder partilhar comida? Pois é, isso vem ainda desses ritos. Outro elemento importante do Natal é a troca de presentes. Pois é, de onde vem esse rito a gente não tem muita certeza. Existiam ritos de trocas de lembranças, né, nessas reuniões de pessoas que estavam celebrando o fim do inverno, mas possivelmente tem uma figura histórica importante para dar o estalo disso, de dar o presente a alguém, principalmente dar o presente às crianças, que é São Nicolau, que viveu ali na segunda metade do século IV, olha, o mesmo século lá que o Constantino foi lá e proclamou o Concílio de Nicéia e permitiu o rito dos cristãos. Então, São Nicolau era um bispo, né, que vivia ali na região da Turquia, e que esse cara ele tinha um hábito bastante curioso, assim, mesmo antes de ser bispo, que era o quê? No dia do aniversário dele, ele distribuía os presentes. Você deve estar achando estranho, né? Porque geralmente no dia do seu aniversário você recebe os presentes. Pois é, o Nicolau achava que a ideia não era bem essa, né? Por que as pessoas vão me dar presente pelo dia do meu aniversário? Não, pô, eu tô fazendo aniversário, é o dia que eu tô feliz porque eu tô completando mais um dia de vida e eu vou agradar as pessoas que estão à minha volta, eu vou distribuir presentes. E São Nicolau era um cara muito ligado a crianças, possivelmente por ele ser clérigo e, portanto, celibatário, não tinha família, a imagem que ele tinha de família eram as crianças da comunidade com quem ele convivia. E o que ele fazia? No dia do aniversário dele, ele procurava as crianças da região onde ele professava a sua religião e ele distribuía esses presentes para as crianças, né? É justamente de São Nicolau que surge a imagem de Papai Noel. Pois é, o Papai Noel, pelo menos o Papai Noel como a gente chama aqui no Brasil, Papai Noel, né? Não era exatamente quem era São Nicolau, né? Ou seja, o São Nicolau não era um velhinho barbudo de olhos azuis, gordão que mora na Lapônia. Não, o São Nicolau era um bispo turco, né? E você pega as imagens dele, geralmente ele é representado como um cara muito magro, usando vestes eclesiásticas, não aquela imagem que deve estar ali pendurada em algum lugar perto da sua árvore ou na sua sala celebrando o Natal aí, né? Aliás, essa imagem ela vai se construindo com o tempo, né? O nome São Nicolau vai ficar marcado numa série de países aí que vão fazer essa referência de Papai Noel, São Nicolau, né? Você já deve ter ouvido lá a forma como as populações de língua inglesa chamam de Santa Claus, né? Esse Claus, né? A forma da pronúncia de Nicolau numa série de línguas, até entre holandeses, sei lá mais quem, né? Não vou lembrar agora. Mas em muitos locais ele vai receber outros nomes, né? Como aqui no Brasil que a gente chama de Papai Noel, que estranhamente não é a forma como chamam ele em Portugal. Lá ele é chamado de Pai Natal, né? Por Papai Noel, Pai Natal, qual que é a relação? Se você pegar o francês e ver lá o Père Noël, né? Père, Pai, Noël, Natal, né? A palavra Noel tem o mesmo significado de Natal, né? Então a gente no final ainda chama Papai Noel de Pai Natal, de um jeito mais afrancesado, possivelmente por interferência da elite que vai formar a nobreza portuguesa, porque afinal de contas, dentro da elite europeia, o francês era o idioma padrão para comunicação entre a nobreza, e como isso foi trazido para cá, deve ter sido trazido pela elite, ou pelo menos por quem tentava se aproximar da elite portuguesa. Pô, e como essa imagem desse bispo turco, né, vai acabar virando o nosso Papai Noel? Você já deve ter ouvido falar numa historinha aí que
essa imagem do Papai Noel de gorro vermelho, com o cinto preto e aquelas partes brancas do uniforme dele, né? Vermelho, branco, preto, que tá ligado à imagem de um refrigerante extremamente popular, né? Isso tem a ver, então quer dizer que esse Papai Noel foi uma criação desse refrigerante? Sim e não, né? Por que sim e não? Vamos lá. Esse refrigerante que você sabe de qual eu estou falando, lá na década de 50, fez uma propaganda extremamente bem feita, né, e que segue a imagem até hoje, e que utilizou lá de um Papai Noel vermelho, né? E, bom, como que era Papai Noel antes dessa propaganda feita por esse refrigerante? O Papai Noel, ele tinha uma série de cores. Você podia encontrar Papai Noel verde, Papai Noel marrom, Papai Noel azul, Papai Noel multicolorido, mas o vermelho sempre esteve ali presente. Aliás, sempre foi bastante popular a imagem vermelha. Talvez porque estivesse ligado à imagem eclesiástica do São Nicolau, né? Vamos lembrando lá que vermelho é uma cor muito utilizada lá entre os católicos, principalmente quando se fala de cardeal, né, e coisas do gênero. Pois é, mas essa imagem vai se solidificar a partir dessa propaganda, porque vai utilizar de ferramentas de mídia muito funcionais, né? A TV, o cinema, que vai utilizar dessa imagem do velhinho de barba branca, roupa vermelha, né, montado no seu trenó, puxado por renas voadoras que vão levar presentes para as crianças. E o lance da troca de presentes, como é que ele vai se solidificar? Bom, primeiro a gente tem que pensar lá no Nicolau, que fazia essas trocas de presentes, né? Ele entregava os presentes no dia do seu aniversário, mas que o aniversário dele não era no dia 25 de dezembro, era no dia 6 de dezembro, era no começo do mês. Mas, né, vamos imaginar, como eu disse lá, que o nascimento não era uma data assim lá tão celebrada. Depois da morte do Nicolau, essa data começou a se perder e já tinha se institucionalizado o dia do Natal. Isso começou a se tornar, assim, algo muito mais comum. Então se fazia referência a Nicolau, que dava presente às crianças, o Natal, que estava tudo mais ou menos ali, as festas de Saturnália, as festas pagãs de felicidade e agradecimento e dar mérito às bênçãos que recebiam pelo fim do inverno, né, e por aí vai, né? Então aproximar as pessoas, ter um banquete, ter uma festividade e ter uma troca de presente, principalmente para as crianças. Perdão. Existia uma data muito mais especial para a troca de presentes, que não era o Natal, mas que era algo próximo a isso, que era o dia 6 de janeiro, dia de Reis. Pois é, em muitos países ainda hoje, a troca de presente não acontece no dia 25 de dezembro, mas em 6 de janeiro, dia de Reis, porque afinal de contas, foi no dia de Reis que os Reis Magos encontraram Jesus e entregaram os presentes para ele, correto? Nada mais justo do que, ao invés de entregar no dia do nascimento, entregar o presente no dia de Reis. Isso, inclusive, vai marcar algumas tradições não cristãs. Por exemplo, na Itália, existe lá a tradição da bruxa befana. Quem que é a bruxa befana? É uma bruxa que gosta de agradar crianças boazinhas. Pô, bruxa que agrada a criança, não tem algo de errado nisso? Parece muito estranho quando a gente olha para as imagens da bruxa nos contos de fadas que a gente lê para as crianças, mas a imagem da bruxa befana é uma bruxa boazinha, que ela invade as casas enquanto as crianças estão dormindo, na noite do dia 5 para o dia 6 de janeiro, dia de Reis, né? E deixa caramelos nas meias das crianças que foram boazinhas. Só das crianças boazinhas. Das crianças que não se comportaram bem, ela coloca carvão, para quando a criança enfiar a mão ali, sujar a mão inteira de carvão e capaz até que enfie um pedaço de carvão na boca para aprender a não ser mal educado. E aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir. Diz por que gostou, diz por que não gostou. Deixe sua questão. Essa foi a Projeto Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.